pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a Roberta, eu tenho 23 anos e eu trabalho como au pair na Dinamarca. Hoje eu vim trazer um assunto um tanto polêmico, que é como funciona o au pair na Dinamarca, as coisas que acontecem, as histórias, ah, a fama que tem por trás do au pair na Dinamarca, todos esses assuntos referentes sobre como é o au pair na Dinamarca. A dinâmica do au pair na Europa, comparado com os Estados Unidos, é diferente. Porque na maioria das vezes na Europa, em geral, você não vai estar só cuidando de criança e sim tá ajudando com alguns afazeres domésticos também. Enquanto nos Estados Unidos, a maior parte do tempo, você vai estar sempre focado na criança e trabalhando de 40 a 50 horas por semana. Então, essa é a maior diferença entre os Estados Unidos e a Europa. A Europa, em geral, a gente trabalha menos horas do que nos Estados Unidos e tem esse a fazer a mais, que é de estar cuidando da casa. Porém, a diferença de países dentro da Europa, obviamente, como a Dinamarca, Suécia, França, a dinâmica do au pair é diferente entre esses países. Eu vou falar sobre a Suécia, que eu tive experiência lá. Eu vi muitos casos que na Suécia, além de ter os cuidados com as crianças, obviamente, eu conheci pessoas que tiveram a experiência de au pair lá, também fazendo trabalhos domésticos mais pesados. Então, isso também teve na Suécia. Mas as au pairs que eu conheci estavam de acordo com isso, ok. No site da Suécia diz que as au pairs devem estar ajudando com afazeres domésticos leves e com auxílio das crianças, né? Auxiliando as host families com os afazeres que envolvem as crianças. Já na Dinamarca, aqui, até mesmo no site, eu vou ver se eu encontro para colocar aqui no vídeo, eles deixam bem escrito assim que a au pair, o trabalho da au pair é de estar ajudando com os afazeres domésticos da casa, como se fosse um outro membro da família. E além disso, a host family tem que ter uma criança menor de 18 anos para poder ter uma au pair. Então, aqui na Dinamarca, o que acontece é que há muitas famílias que utilizam mais do au pair, mais para trabalhos domésticos do que para cuidados com criança, né? E aí que começa a história. Por quê? Há muitas asiáticas aqui, como au pair na Dinamarca, até na Suécia, acho que na Escandinávia em geral, há muitas asiáticas como fazendo esse trabalho de au pair, né? E, por exemplo, aqui na Dinamarca tem esse negócio de ser mais afazeres domésticos, né? A maioria das host families você vai ter algum afazer doméstico para fazer. E vai ser um pouco mais pesado do que na Suécia. Por exemplo, aqui vai ter coisas do tipo limpar o chão, aspirar, lavar roupa, deixa eu lembrar mais o que. Lavar banheiro, lavar várias coisas, tipo afazeres domésticos, como seriam os afazeres que uma doméstica estaria fazendo no Brasil, assim, uma limpeza geral. Então, isso tá incluso aqui no visto de au pair, aqui na Dinamarca. Aí vem o caso das asiáticas, né, que é bastante asiáticas aqui. E pelo que eu conversei com algumas meninas das Filipinas que eu conheci aqui nesse tempo que eu fiquei, acontece que nas Filipinas, o dinheiro que elas recebem aqui, por exemplo, lá nas Filipinas ou na Tailândia, enfim, acaba tendo muito mais valor do que a gente, por exemplo, enviando dinheiro para o Brasil. Elas acabam utilizando muito mais lá, acabam conseguindo sustentar até famílias, às vezes, assim. O dinheiro lá, para elas, acaba rendendo muito bem, elas conseguem fazer muitas coisas lá. Então, a maioria delas acabam vindo para cá para trabalhar e mandando dinheiro para a família e, enfim, aproveitando o tempo aqui, mas tendo isso como trabalho, sabe? Claro que não dá para generalizar. Essa é a fama que elas têm,
que todo mundo fala. E acontece que por elas terem essa única oportunidade, ser uma oportunidade gigante assim para elas, muitas acabam sendo um pouco mais submissas. Não generalizando, obviamente, mas muitas delas acabam sendo um tanto submissas com as host families. E acontece que há muitas host families que acabam explorando disso. Por exemplo, se ela tem que trabalhar naquele dia 5 horas, né? E aí a host family precisa que ela trabalhe 8. Eles acabam utilizando isso, não pagando extra, acabam explorando de certa forma, porque elas também acabam não deixando os limites delas claros, acabam não tendo essa comunicação. E muitas, quando tem e acaba que a host family continua fazendo isso, acabam tendo a troca de famílias, né? Isso acontece com as brasileiras, também acontece com muitas au pairs, mas a fama das asiáticas é que as host families gostam de asiáticas pelo fato de elas irem aceitando e não se imporem. Então, essa é a fama que as asiáticas têm. E acontece que, como tem muitas asiáticas aqui, a fama ficou de que as au pairs da Filipina fazem tudo para host family. Só que essa não é a realidade, sabe? Não tem como generalizar todas as au pairs falando que isso é o que acontece, porque ninguém é igual ao outro, certo? Aí, da mesma forma que eu, a Roberta, acredito que não tem como generalizar isso das Filipinas, também não tem como generalizar isso de host family. Conheço muitas meninas que têm ótimas host families e conheço muitas meninas que também tiveram host families terríveis. O que eu sempre falo é: você não pode ir para o país baseado na experiência boa de alguém ou baseado na experiência ruim de alguém. Você tem que ir aberto, sabendo que há 50% de chances de você ter uma experiência ruim e 50% de chances de você ter uma experiência boa. Quando eu comecei a procurar host family para a Suécia, eu encontrei várias host families da Suécia também queriam essa coisa mais da limpeza e enfim. E aí eu encontrei a host family que eu fui, que era mais cuidado com as crianças, que era isso que eu tava procurando, tanto que na entrevista a gente conversou sobre isso. Claro que teria, né, alguma limpeza leve e tal, mas esse não seria o foco, sabe? O foco era mesmo ali com as crianças. E esse foi o mindset que eu segui quando eu tava procurando host family na Dinamarca. Eu já sabia que tinha essa fama de que era que era focado mais em trabalho doméstico. Tanto que quando eu comecei a procurar host families, isso é algo que eu aconselho para vocês também, se vocês querem au pair na Dinamarca e vocês não querem tanto trabalho doméstico, ou vocês querem mais trabalho doméstico do que com as crianças, vocês serem claras, objetivas, nossa, meu português é terrível, e diretas, mas serem diretas ao ponto, porque aqui, é dessa forma que eles são aqui, né? Só que a gente tem essa tendência no Brasil de ficar meio naquela de, eu não quero ser direto, não sei o quê, mas aqui eles são, então acaba que a gente tem que ser, assim, a gente tem que ser como eles em alguns momentos, e principalmente nesse quesito de trabalho e para saber as regras e, enfim, para ter um maior entendimento sobre o que eles estão esperando da au pair e sobre o que a au pair está esperando deles. Lembro que quando eu comecei a procurar host family para Dinamarca, eu conversei com várias host families e eu queria em Copenhague, ou pelo menos ao redor de Copenhague, que não fosse longe, que não fosse, tipo, no outro lado da da Dinamarca, que não fosse numa fazenda, não fosse lugares, assim, aleatórios. Eu queria mais perto do centro da cidade mesmo, porque eu sei que pra mim seria melhor. Então, esse já era um boundary que eu já tinha em relação a isso, que eu sabia que eu iria ter uma experiência melhor numa cidade maior. E acaba sendo o erro de algumas meninas que às vezes falam, não, vou ir naquela cidade menor porque é a única oportunidade e tal. E acabam se agarrando na primeira oportunidade que vem e acabam não tendo uma experiência boa por já terem essa ligação maior com cidades maiores e sabendo que se adaptam em cidades maiores, acabam meio que deixando de lado e indo para uma cidade pequena e não tem uma boa experiência depois. Então, o ideal é você já saber o que você está procurando, do lugar que você vai morar, da host family que você quer ficar e ser clara. Quando eu comecei a conversar com as host families, eu lembro que a primeira host family, ela já tinha me dito
que as crianças eram maiores, que era em torno de 13, 15, 17 anos. Então, eu já meio que, ó, quando ela me falou crianças maiores, eu já meio que me liguei que não teria tanto cuidado com crianças. Porque o que que você vai ajudar uma criança de 17 anos a fazer, sabe? Então, ela já me deixou claro isso porque eu pedi, que eu falei, eu tô à procura de uma host family em que eu tenha o foco maior com as crianças, né? Do que com serviços domésticos. E aí ela me falou, olha, então aqui não seria o ideal, porque aqui você vai ter muito mais foco, é só serviço doméstico aqui. Ajuda com as crianças, é só fazer, tipo, as lancheiras das crianças, e é isso. Aqui é mais serviço doméstico. De fazer janta, além do serviço doméstico, fazer janta, ser basicamente a empregada doméstica deles, né? Com o nome de au pair. E aí eu falei, não, pra mim não tem como. Aí procurei outra host family que entrou em contato comigo, e eles moravam assim no centrinho de Copenhague. E ela tinha só um bebê. A casa era gigante, era ela, o marido e um bebezinho, acho que ele tinha 5 meses, sei lá, não lembro, mas era um bebezinho bem novo, assim, não passava acho que mais de 10 meses. Aí, ela tava falando comigo e tal sobre como que era lá e que eles estavam procurando uma au pair pra ajudar com as coisas da casa e tal, e tal, e tal. E me falou que seria mais limpeza. Aí eu perguntei. Eu já tava quase desistindo, assim, foi bem no final de quando eu não tava mais procurando host family. Eu já tava até, assim, me abrindo pra ideia de ir pra uma host family que eu tenha mais trabalho com limpeza do que cuidado com as crianças, porque era só essas host families que eu tava encontrando, né? E aí eu falei, ok, já que é mais cuidado com limpeza, eu perguntei pra ela, como que é essa limpeza que você tá se referindo? O que que seria um dia, como seria a rotina de um dia de au pair, ou de uma semana de au pair na sua casa? E aí, gente, ela me mandou, ela me mandou um manual, assim, de 2 páginas, só falando sobre a limpeza. E aí eu comecei a ler, e eu fiquei tipo, não, não, não. Isso não é pra mim. Essa host family não vai dar certo comigo. Por quê? Além de ser coisas assim, limpar o banheiro, limpar isso, limpar aquilo, ok. Eram detalhes sobre como limpar o chuveiro, sobre como limpar a geladeira. E ainda tinha coisas de, por exemplo, que era no jardim, como fazer isso no jardim. Era quase que um trabalho de jardinagem, um trabalho de cozinha, de janta, de tudo. E basicamente nenhum cuidado com a criança. Então eu falei, olha, me desculpa, mas eu acredito que eu não vou ter uma boa adaptação com essa host family. E, enfim, não é isso que eu tô procurando. Então a dica é, sejam claras, diretas e específicas sobre o que a host family tá procurando. Aí pode acontecer, obviamente, da host family falar algo e você chegar lá e ser outra, né? Que acontece isso, acho que em todo lugar do mundo pode ter chances disso acontecer. E aí, se é algo que você não consegue se adaptar, você tem que pedir um rematch, né? Tem que fazer uma troca de família. E falando sobre a minha host family, né? Que eu encontrei eles no site do Au Pair World, a host family da Dinamarca. Quando a gente conversou, eu já sabia que seriam 3 crianças que eu vi no perfil deles. 3 crianças, uma na época de 5 anos, se eu não me engano. Que eu já nem lembro mais a idade, porque já faz 1 ano e meio que eu tô aqui, então eu fico um pouco confusa. Eu acho que ele tava com 4 para 5 anos. Ele fez 6 em dezembro, fez 5 em dezembro. Então, ele tava com 4 anos, ia fazer 5. O do meio ele tava com 2, ia fazer 3. E o bebê tava com 5 meses, eu acho, por aí. Ou 6 meses. Não, acho que ele tava com 4 para 5. Enfim. Aí, eu já vi que seria uma família com mais crianças, então, consequentemente, e com crianças novas, eles iriam precisar de mais ajuda com as crianças.
Então, quando a gente começou a conversar, ela foi bem clara, assim: "Olha, aqui a gente vai precisar de trabalho, de ajuda com a limpeza, porque, pra gente ter uma au pair, a gente vai ter que de não utilizar mais os serviços da moça que ia lá fazer essa limpeza, então eles iam ter só au pair para isso, tanto para limpeza quanto para as crianças. Então ela me falou que seria 50% limpeza, 50% estar com as crianças, né. E nisso eu já fiquei tipo: "Cara, é ótimo pra mim", porque eu já vi que na Dinamarca tem que ter limpeza, mas também vou ter tempo com as crianças, né. Que eu percebi nessas entrevistas que basicamente o que me motivava a continuar ao pé é eu estar em contato com as crianças pequenas, porque é uma energia diferente, sabe? Sim que às vezes é um caos, mas há muitos momentos que, assim, são impagáveis. Então, pra mim isso era importante. E aí, quando a gente conversou e tal, eu perguntei: "Ah, mas como que é essa limpeza?" E eu sabia que eu ia ser a primeira au pair deles, que eles nunca tiveram au pair, então uma coisa boa é que já não tem tantas expectativas, né. E aí eu perguntei: "Ah, como que é essa limpeza?" E ela me explicou sobre como seria a limpeza e tal, e pra mim fechou, porque não era aquela limpeza como a família anterior que tinha me mandado um manual falando como lavar isso, sabe. Então, pra mim estava ótimo, tanto que até eles ficaram um pouco com receio pelo fato de que na Suécia não tinha tanto, assim, tanto tempo com a limpeza, que era mais com as crianças, e se talvez eu iria me adaptar com isso ou não. Mas como eu estava aberta, eu falei: "Não, pra mim não tem problema, assim, fiquem tranquilos em relação a isso, que eu estou aberta a fazer esse trabalho, né". Como o bebê era pequeno na época e as crianças estavam indo pra creche, o bebê estava só dormindo e tal, então eu já sabia que nos primeiros meses ia ser mais na limpeza e também porque a gente ia mudar de eles iam mudar de casa, então eu já sabia tudo, a gente foi muito claro, muito sinceros uns com os outros sobre as expectativas e tal, então eu já vim muito preparada, sabe, já vim sabendo que iria acontecer, que ia ser isso. Caso não tivesse acontecido conforme o que eu esperava, ia ser um baque e, consequentemente, eu não iria estar feliz e iria ter tentado, né, conversar com eles sobre o que não estaria dando certo, e caso eu visse que não ia ter mudança nenhuma, a minha opção era ter uma troca de família, que isso era algo que eu nunca tive medo em relação a isso. Tanto que no início a nossa adaptação, como eles nunca tiveram au pair, né, eu meio que tive que falar com eles sobre como que seria isso, da questão dos meus horários, que eu precisava saber os horários que eu ia trabalhar, porque também a minha hosta, ela tinha muitas amigas que tinham au pair e tal, mas pelo que a gente conversou, essas amigas acabavam não sendo muito certas, assim, com o trabalho da au pair. Acabavam fazendo elas trabalharem mais do que era, ou ficava, não sei, muitas coisas que não seria o correto, né. Mas sobre questão de horários, foi algo que no início eu vi que estava um pouco estranho, que a gente não estava tendo os horários tão certos e tal, e foi algo que eu cheguei e conversei com eles, assim: "Olha, eu preciso saber os horários que eu vou trabalhar, porque isso é algo importante pra mim, pra eu poder me planejar, que eu gosto de fazer um planejamento do meu dia, isso, aquilo". E depois dessa conversa e tal, a gente, enfim, conseguiu acertar os horários certinho, porque eu também acredito que tem às vezes não é nem por maldade, às vezes é a questão de que eles nunca tiveram uma au pair, eles não sabem ainda como é a dinâmica, e o que eles sabem são coisas que são de host families, que são quase host families perigo, sabe. Então, o que eu acredito é a comunicação é o poder, vocês têm que ser objetivas sobre o que vocês não estão gostando e ver se tem a possibilidade de mudança. Caso não tenha, thank you next. Próxima host family, vamos lá. E sobre a questão da exploração que eu havia comentado, né? Eu sei que há muitas au pairs aqui na Dinamarca que tiveram essas experiências ruins, e eu acredito que talvez seja um fato de o au pair aqui na Dinamarca, das host families, terem se acostumado com essa dinâmica que muitas têm com as Filipinas, que acabam trabalhando mais do que devem e acabam
não colocando a voz delas pra jogo, tipo, não, e acabam aceitando. Então, se vocês pararem aqui comigo pra pensar, a pessoa tá acostumada com essa dinâmica e ela acha que é certa. A pessoa não vai mudar a dinâmica até que alguém chegue e fale isso pra ela. De, olha, isso não tá certo, isso eu não aceito. Se a pessoa não comunicar isso pra host family, eles vão continuar fazendo. Isso é tipo assim, óbvio. E aí os casos de que quando você comunica, fala com eles, tenta resolver e não dá em nada, aí sim a host family perigo, sabe? Aí sim você tem que trocar de família. Mas eu não sei o que acontece aqui na Dinamarca, que tem tantos casos assim de au pairs que acabam ficando insatisfeitas com as host families. Eu acredito que, sinceramente, seja 50% de sorte e 50% de ter uma boa comunicação. Porque, claro que a sorte vai estar no jogo, muitas vezes você vai precisar de sorte aqui em tudo na vida, mas não é só sorte, sabe? Vai de você ter assim, não é a coragem, mas vai de você se impor seus limites, impor o que é necessário para você e lembrar que host family não é o deus grego. Eles não são assim, não são algo de outro mundo, eles são pessoas como nós, sabe? Só que muitos das au pairs acabam ficando com medo, e eu entendo que tem a situação, né, que você mora na casa da pessoa, você não quer estar de mal com a pessoa que você mora, porque de certa forma vocês acabam dependendo deles, mas vocês não podem deixar que esse medo e dessa dependência que vocês têm com eles, interferir no que é importante para você. Porque é o que eu sempre digo, a gente viajou do outro lado do mundo para chegar até aqui. E se a gente viajou do outro lado do mundo, não foi por nada. É pra gente estar feliz e estar plantando boas sementes para que depois a gente possa estar colhendo elas, né? Isso é o mínimo que a gente pode ter aqui é estar bem e se sentindo bem na casa que a gente mora. Acaba tendo também muito como essas host families ruins acabam sendo um padrão e acabam sendo meio que o padrão é a palavra, acabam sendo o padrão que as pessoas têm. Assim, essa host family ruim aqui é o padrão, né? Essa host family terrível aqui já fica um pouco abaixo do padrão. E uma host family boa fica um pouco acima do padrão. Aí, o que acontece? As pessoas que estão acostumadas com essa host family ruim, que é o padrão, quando encontram uma host family boa, que faz o mínimo, acabam sendo, meu Deus, essa minha host family é maravilhosa! E aí, a gente para pensar e fala, não, ela só é uma host family boa, que faz o mínimo, que paga o seu salário no dia, que te dá um horário, te dá um schedule, né, com os horários que você tem que trabalhar, que não te faz trabalhar mais do que 30 horas semanais, que te oferece comida, que são gentis com você, é o mínimo. Acredito que o vídeo já tá ficando longo, então eu vou tentar dar uma resumida aqui na mensagem que eu quis trazer aqui pra vocês, é que venham sabendo que há host families boas e host families que não são tão boas assim. Porém, tentem o máximo que for possível, deixar toda a informação muito clara e objetiva sobre o au pair da Dinamarca. Quais são os serviços de limpeza que a host family pede? Se tem que ficar com as crianças, quais os horários? O que é necessário fazer quando tá com as crianças? Quais são as expectativas deles em relação ao au pair? Façam todas as perguntas possíveis para que você já venha preparada. E caso cheguem e acaba não sendo o que vocês entraram em acordo, é isso, tentem conversar. Não adiantou de nada depois dessa conversa, mude de host family e não tenham medo, porque o medo é um dos maiores impedimentos
que a gente pode ter de fazer algo bom, sabe? De ter uma mudança boa na nossa vida. O medo acaba deixando muita gente presa a certas situações e a certas pessoas, a certas coisas que são, de certa forma, tóxicas e acabam não te agregando em nada e fazendo você ter uma vida infeliz. Saibam, então, que o Au Pair na Dinamarca, sim, tem um foco maior no trabalho doméstico do que na Suécia, por exemplo, e dos outros países da Europa. Mas você vai ter que colocar na balança o que tá valendo para você, no momento, se você acha que isso é algo que você consegue tolerar, que consegue trabalhar com isso, ok. Se não, procure outro país, porque a Dinamarca realmente a gente tem esse foco mais no trabalho doméstico. Tanto que eu não sei se eu continuei aquela parte que eu. Não sei se eu terminei de falar a parte em que eu comentei aqui no início. Eu vim para minha host family sabendo que era um pouco mais trabalho doméstico, mas que depois seria mais trabalho com as kids, que foi isso que aconteceu, e agora que todos estão na creche, é tipo 50% trabalho doméstico, 50% tá com as crianças. Então, pra mim, deu tudo certo, pra mim não tive problemas, assim, foi só no início a questão da dinâmica de se acostumar com a host family e outros fatores, porque cada host family é diferente, então, obviamente, eles não seriam iguais à host family que eu tive na Suécia, que com certeza foi uma dinâmica muito mais diferente, mas é isso. Eu espero que eu tenha trazido a mensagem clara para vocês sobre o Au Pair na Dinamarca e que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tento sempre trazer a informação e a minha opinião sobre. Caso você não concorde, tudo bem. Caso você concorde, tudo bem também. O importante é você ter a noção, né, das diferentes opiniões e dos diferentes acontecimentos, do que pode acontecer, do que não pode. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, curta, compartilhe e até a próxima. Tchau!